se dar ao nosso projeto e fazer a nossa empresa crescer. Nos anos 70, mais ou menos, né, o desfile da escola de samba começavam às 7 horas da noite e às vezes terminavam 2 horas da tarde do dia seguinte. Isso mudou. O carnaval mudou, se profissionalizou. Hoje a escola de samba recebe, né, a sua quantia específica que vem de patrocinadores da televisão, do governo do estado, da prefeitura, e isso precisa ser explicado, né? Nós temos que fazer um desfile que tem que ter início, meio e fim, ele tem que ter hora para começar e hora para terminar. Nós temos que cumprir os nossos contratos. Então a escola de samba, ela passou a ser uma empresa que tem que ser administrada e tem que dar lucros. No nosso caso, o lucro é a alegria, né, de participar desse projeto, né, que se transformou no maior espetáculo da Terra no Rio de Janeiro. E como é que a gente entra no carnaval? Né? Você deve estar se perguntando como é que uma pessoa, né, vira carnavalesco. É engraçado isso, né? Isso, para mim, vem de muito cedo. Eu lembro que eu era muito garoto ainda, um dia liguei a televisão e me deparei com um desfile de escola de samba. A partir desse ano, eu nunca mais deixei de ver desfile. Eu lembro que eu era muito novo e a minha mãe às vezes me acordava de madrugada para me levar para a cama e eu dizia para ela: não, eu estou acordado, eu estou vendo. Eu não queria sair dali, mas às vezes o sono me dominava e eu acabava adormecendo. Mas virou uma paixão. Só que essa paixão, ela vinha junto com algumas cobranças que eram naturais. O meu pai queria que eu me formasse, queria que eu estudasse, e obviamente que foi o que eu procurei fazer. Ele sonhou a vida inteira de ter um engenheiro na família, até porque ele era engenheiro. Então eu lembro que ele comprava todos os livros, todas as enciclopédias, na época, né, enciclopédia, e me tentava, né, induzir, né, a ser um engenheiro. Ele não ficou muito satisfeito e foi fazer arquitetura. Mas, de qualquer maneira, né, o meu foco, obviamente, eu tinha que me formar e tinha que seguir o meu caminho. Nesse meio tempo, comecei a estudar inglês, muito novo ainda, na verdade. E conheci uma comissária de bordo, na Varig. Estudando inglês com ela, alguns anos depois, fiz inscrição para a Varig e comecei a voar. Voei na Varig durante 14 anos. Só que esse período que eu me apaixonei pelo carnaval e de estudos de inglês, e esse paralelo, o carnaval sempre estava presente. Eu sempre desfilei em escola de samba, eu sempre acompanhava, né? Até que um dia me meti dentro de um barracão, com autorização. A minha família, como eu sou de Nilópolis, a minha família tinha uma relação muito próxima da Beija-Flor. E por esse motivo consegui entrar pela cozinha do barracão e comecei a vivenciar o dia a dia. E nessa época, coincidentemente, foi a época do João 30 na Beija-Flor. E eu, obviamente, peguei esses ensinamentos do João, né, que era uma enciclopédia viva. O homem era algo de extraordinário de se viver, difícil de se conviver, mas viver com o João era uma coisa fascinante. E eu, entre voos e folgas, vivia dentro do barracão. Até que em 1993, mais ou menos, decidiram assinar o primeiro carnaval no grupo de acesso 3, que é a terceira divisão do carnaval carioca, e que muita gente não vê, né? Não sabe nem que existe desfile na terça-feira de carnaval. E lá fui eu fazer a minha primeira escola de samba no grupo de acesso 3. Enfrentei a Vizinha Faladeira, que é uma escola muito antiga do Rio, e esse processo eu comecei esse trabalho, fui fazendo,
Até que em 2003 para 2004, recebo o convite do presidente da Unido da Tijuca para assumir a Unido da Tijuca no grupo especial. E aí chegou a minha hora de fundar a minha empresa. Era a primeira oportunidade que eu tinha de pisar no grupo especial. E eu falei, eu tenho 13 vagas. Estou pegando uma. Uma eu vou pegar com unhas e dentes. E decidi fazer naquela época um enredo que falava de ciência. Todo mundo da escola torceu a cara. Pô, a ciência não combina com o carnaval. E aí comecei a produzir o enredo. O Fernando Horta aderiu à ideia e comecei a trabalhar. É lógico que, num primeiro momento, eu fui os olhos da desconfiança. Eu vivia ouvindo gracinhas e chacotas, obviamente, por quê? Porque eu comecei a fazer um trabalho dentro do barracão que assustava a todos e que eu acreditava naquilo. Só que era muito feio. Eu comecei a produzir um carro no barracão que se chamava Criação da Vida, que era o famoso DNA. Cheguei para o ferreiro da escola, no chão, fiz o desenho de uma curvatura de um ferro, de um tubo, e disse para ele, repita essa curvatura 14 vezes. Esse carro nunca teve uma planta baixa, um desenho. A gente pegou essa estrutura, começamos a montar, foi feita a solda disso em cima de um chassi, e o carro começou a surgir. E as desconfianças continuaram. E não teve jeito. O barracão entrou em crise. Só que eu tinha aprendido lá no Arranco, na vizinha Faladeira, por escola de terceiro grupo que eu trabalhei, eu aprendi de como fazer carnaval. Eles me ensinavam que eu precisava ter um início, um meio e um fim, um enredo de escola de samba, que é uma história que a gente vai contar na avenida. E essa história, ela partia mais ou menos que eu vou apresentar a vocês aqui. A escola de samba, ela escolhe um texto, tá? Desculpa, o tema. Então eu vou falar da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Muito bem. Esse vai ser o nosso enredo. Eu vou produzir um texto, isto é, uma história do que eu vou contar. A partir desse texto pronto, eu vou fazer o desenvolvimento dessa história, vou fazer uma setorização. O que é a setorização? É tudo que entra na avenida em setores. Geralmente, entre alegorias, nós montamos um setor. E aí sim, vamos partir para desenhar o nosso desfile. Isto é, carros alegóricos, fantasias. E, por fim, o samba de enredo. Que o samba vai ser feito a partir daquele texto, que é o número 2. Esse conceito padrão para mim era um problema. Pô, então eu vou falar da chegada da família real portuguesa, eu tenho que fazer um tema, eu já fiz o texto, e o texto já me diz o que eu tenho que levar para a avenida. O texto me amarrou. Eu preciso desconstruir esse conceito. Isso me atrapalha. Vocês, na vida de vocês seguem, às vezes, cartilhas de como administrar o seu trabalho e a sua vida. Tentem desconstruir algumas coisas. Tentem mudar, tirar isso do lugar. Desconstruir o que está construído. Façam isso. Por quê? Isso vai te criar possibilidades de mudança. Foi o que aconteceu exatamente comigo. Eu decidi, eu vou mudar. Eu não vou mais fazer enredo de escola de samba como me ensinaram. Eu vou criar a minha maneira de desenvolver um enredo. E aí fiz o seguinte: a escola escolhe o tema ou não, ou eu escolho,
E aí, dentro desse tema, eu vou procurar o que é bom para se ver. O texto eu resolvo depois. Eu vou procurar o que é bom para se ver, porque quem está na televisão e quem está na Sapucaí é absorvido, é encantado pelo que vê, não pelo que lê. Então, o texto passou a ser uma decorrência da imagem. Então, eu vou falar sobre, por exemplo, Ayrton Senna, que é o meu tema desse ano. Eu vou pegar todas as imagens que dizem respeito a esse tema e, após ter recolhido todo esse material, eu vou setorizar isso tudo, eu vou separar isso em setores, essas imagens, vou fazer um desenvolvimento dessa história, e quando isso tudo estiver pronto, aí eu vou escrever a minha historinha, e vai surgir o meu texto. Então, o que eu fiz, na verdade? Eu desconstruí a maneira que me ensinaram a vida toda a construir um enredo de escola de samba. Quando eu entrei na Varig, eu trabalhei 14 anos na Varig, muitas vezes dentro do avião, a gente desconstruía a maneira padrão de se trabalhar. Para quê? Para você fazer melhorar a tua qualidade e a rapidez do seu serviço. Você tem que procurar maneiras de você trazer coisas diferenciadas para o seu dia a dia. No meu caso, foi essa desconstrução do carnaval que me levou a procurar imagens, que fossem importantes para todo mundo ver. E voltando lá para o barracão da Unidos da Tijuca, a partir desse conceito que eu achava que era importante para mim, eu desenvolvi um enredo sobre a ciência e criei o tal do carro do DNA, que a princípio, dentro do barracão, as pessoas se entreolhavam, as pessoas cochichavam. Quando eu disse para o Fernando Horta, o presidente da escola, ele olhou para aquele bando de ferro e falei, o carro está pronto, ele quase calculou. Nunca falou nada. O carro não tinha absolutamente nada, era ferro forrado, mais nada. E o corpo da escola, a diretoria da escola, eu ouvia o cochicho de, a gente vai descer. A escola vai descer, vai ser rebaixada. Só que eu tinha um projeto que eu enxergava. O resultado estava comigo. Era um carro alegórico que fugia aos padrões normais de desfile. Que padrões são esses? É o padrão da mulher seminua, dos queijos, das esculturas. Então era um carro que fugia totalmente à história do próprio carnaval. E eu lembro que esse carro ficou pronto, e no dia de levar esse carro para a avenida, esse carro na época, ele não era motorizado, ele era empurrado. E no dia desse carro sair, que era um dia antes, os empurradores foram chamados e criou-se um problema dentro do barracão. Mas o que está havendo? Eles não querem empurrar o carro, eles dizem que o carro é muito feio. Eu concordava com o carro, mas a gente arrumou uma solução, Obviamente, eles ganhavam um capelézinho para empurrar o carro, como ganham até hoje, Hoje se empurra carro muito pouco, mas a gente continua tendo esse staff, caso de uma emergência, a gente precisa empurrar o carro, eles estão ali. Mas resolvemos o problema e o carro foi para a concentração. O carro ficou lá praticamente o dia inteiro, para chegar próximo do desfile, e a escola começa a se armar. E a gente sabe que a alegria do componente de uma escola de samba é chegar na concentração e ver uma escola bonita, o seu barracão bonito. E, obviamente, os componentes da Unidos da Tijuca chegaram na concentração, viram um carro que era um bando de ferro e quase caíram duro para trás, porque ele era muito feio. Até que, de repente, o coreógrafo do carro, que era um casal, me chama e diz: Paulo, tem um fotógrafo que quer fotografar o carro antes de entrar na avenida. Ele quer o carro completo com as pessoas em cima. Vocês podem perceber, para quem não
para quem não lembra, quem não conhece, o carro ele era uma forma piramidal e as pessoas ficavam sobrepostas umas às outras, pintadas de azul. E esse era o segredo do carro, né? Era um corpo humano se movimentando, porque o DNA, a ideia da alegoria era abraçar a essência do ser humano, do corpo humano. E uma luz me baixou naquela hora, eu falei, pode liberar o pessoal subir para tirar a tal da foto. Eles já estavam prontos, né, e condicionados a levar 20, 30 segundos a subir no carro. Eles se enfileiraram em volta da alegoria, subiram em questão de segundos e começaram uma sessão de fotos, e aquele burburinho começou a se formar dentro da concentração, e aquela energia começou a se espalhar, e 10 minutos depois, a União da Tijuca estava completamente inflada de alegria. Então eles chegaram na avenida, olharam um mostrengo, porque era, né? Só que depois daquele momento que o carro se armou, vamos dizer assim, é que eles perceberam exatamente qual era o significado do carro e como ele ia se comportar. Para quem não viu, eu vou passar aqui um pedacinho. Pena que esse está tão pequeno para vocês enxergarem. As informações básicas para a formação e reprodução dos seres vivos, elas estão nas moléculas de DNA. E esse carro é bem bacana também. Criação da vida. Uma grande pirâmide humana. 127 pessoas. Esse carro era a grande atração do barracão, porque ninguém que trabalhava no barracão levava fé nele. Dizia, ué, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. Aí o carnavalesco explicou que quem faz a diferença nessa alegoria são, como vocês podem ver aí, as 127 pessoas que têm que passar por esse teste de resistência física. E essa alegoria é o xodó do presidente da escola, Fernando Horta. Olha que belo efeito. Eles estão fazendo exatamente o código que comanda a vida, o DNA. O efeito para a ciência, cura de doenças, né? É muito importante esse avanço da ciência. E os DNAs estão aí dançando no ritmo do samba. Foram ensaios exaustivos para os movimentos serem precisos. Assim. Esse sonho de ser imortal parou aqui, duro, aí mudou, todo mundo junto, braço direito pra cima, profecia, loucura. Era para ser só de bailarinos, mas tem bailarinos, tem gente da comunidade, titulares e reservas para um carro que tem um grande efeito, hein, Maria Augusta? Esse carro tem um efeito sensacional, as pessoas pintadas de azul e fazendo esse movimento aí de DNA. Tá gostando? Olha, maravilhoso. Esse carro, além do ensaio, no início ele demorava horas para ser preenchido, porque tem que ter muito cuidado, porque ele tem espelhos. Agora é o desaforo, né? Ela falou assim, esse carro virou o xodó do presidente. Mas foi exatamente isso. E aí, a partir desse momento, desse desfile, desse carro alegórico, é que eu percebi o que eu tinha que dar para o meu cliente. Eu percebi que eu tinha que pegar o meu cliente a partir do que ele enxerga. Eu tive mais convicção de que eu tenho que encantar o meu cliente nos olhos, no olhar. E essa tem sido a minha Bíblia. Eu sempre vou fazer coisas que seja bom para ser visto, não para ser lido. E vocês também. Vocês vão trabalhar o produto de vocês, o que vocês têm como produto, como meta, é encantar o seu cliente.